Temos que falar de um tema, então, hoje que está levantando muita polêmica, que é a nota que foi publicada pela Congregação eh, para a Fé, a doutrina, né, da fé, no dia 4 de novembro. Então, é uma nota doutrinal chamada Mater Populi Fidelis, vocês com certeza já têm escutado e assistido talvez algumas coisas, mas a Congregação para a Doutrina da Fé, ela assiste de forma específica o magistério do Papa. Então, realmente tem causado um pouco de comoção, mas eu acho que seja talvez por falsas interpretações, né? Eh, Nessa noite a gente vai responder a quatro perguntas, ou tentaremos responder, se o tempo também o permite. Quais são essas quatro perguntas que nós devemos fazer para poder entender de forma católica essa nota doutrinal? A primeira coisa qué tipo de documento temos diante de nós. Então, é essencial que antes de falarmos sobre se Nossa Senhora é corredentora, não é corredentora, entrar na polêmica, eh, teníamos um conhecimento específico sobre qual é o documento, que tipo de documento magisterial nós temos que analisar. ¿Por qué? Porque existen deberes específicos para, con algunos documentos que un católico, que quer ser católico, né, tem que aceitar, basicamente. Bom, a segunda pergunta que iremos fazer essa noite, após responder qué tipo de documento nos temos, qué tipo de documento é essa nota doutrinal, cómo a igreja nos ensina que debemos nos aproximar de esos documentos. Entonces, establecemos primero qué tipo de documento es, después cómo nos debemos aproximar de forma católica, insisto, para ese documento. A tercera pregunta que nos tenemos que responder, eh, ya entrando na questão do documento mesmo, é o que de fato o documento Mater Populi Fidelis ensina concretamente. Está de fato ensinando que Nossa Senhora não é corredentora, está ensinando que Nossa Senhora não é mediadora, que é a grande polêmica, vocês veem, os jornais do mundo têm publicado isso aí, né? O Papa corrige, né? Como se Maria não fosse importante. Mas, de fato, isso está dentro do documento. O que está ensinando o documento, de fato? E, finalmente, a quarta pergunta que, sendo sincero com vocês, eu acho que a gente não vai ter tempo de responder hoje, mas eu prometo fazer um vídeo que complemente esse aqui, é o ensinamento eclesiástico em relação a Maria Corredentora, mas não tanto a palavra corredentora quanto a realidade, ao fato mesmo, né? Então, nós sabemos que no passado vários papas têm utilizado a terminologia corredentora, o documento inclusive cita o fato de São João Paulo II ter usado 7 vezes a palavra corredentora, mas não é tanto a palavra que nós queremos, eh, na qual nós queremos ficar. Queremos entender a realidade que está. Então, para isso, com certeza, São João Paulo II tem, passou um, uma apresentação muito breve,
San João Paulo II, o pontificado de San João Paulo II, tem sido, nesse ponto, essencial, né? Essencial. Ele tem apresentado a figura de Maria Santíssima, corredentora da humanidade, né? 7 vezes ele falou assim, dessa forma, mas inúmeras veces en otros documentos e intervenções, ele tem apresentado a realidade sem falar corredentora. Então, vocês veem, nós devemos entender isso, é muito importante, por quê? Porque a igreja, já falo direto, não mudou a doutrina. Não temos uma mudança de doutrina como as pessoas muitas vezes estão questionando aqui. Mm. Então, vamos por etapas. Quando eu acabar a primeira pergunta, eu vou deixar aí a possibilidade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre essa primeira pergunta, para complementar, e a gente continua dessa forma. Então vamos lá. A primeira pergunta é essencial, muito importante. Que tipo de documento é essa nota doutrinal? A nota doutrinal, Mater Populis Fidelis. Então, é necessário compreender, eu falava, a natureza teológica do documento e o grau de autoridade magisterial que lhe corresponde. Isso é essencial, isso se faz com todo documento, tá? Com todo documento da igreja. O teólogo, realmente, que não é teólogo, tá? Porque nós temos hoje pessoas na internet que acham que podem opinar sobre tudo, são talvez muito bons advogados, são muito bons médicos, entende? E eles leram muitas coisas, mas não são teólogos. Então, o teólogo católico entende, então, que a primeira coisa é compreender natureza teológica do documento e grau de autoridade magisterial que o documento tem. Não todos os documentos têm o mesmo grau de autoridade. Então, a igreja, em sua sabedoria, nos oferece critérios claros para podermos compreender isso na instrução Donum Veritatis. E vocês veem aqui, já abrimos o jogo de uma forma diferente, mas que é importantíssimo. A instrução Donum Veritatis, o dom da verdade, né, foi publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé no ano de 1990 e foi aprovada por São João Paulo II. Então, nessa instrução específica, que tem a intenção de ajudar os teólogos a entender como fazer a teologia católica, tá? Basicamente, a igreja nos ensina passo a passo como entender natureza teológica, grau de autoridade, etc. Então, trata-se de um documento fundamental para compreender a missão do teólogo, a assistência divina ao magistério eclesiástico e o modo como os fiéis, nesse caso nós, devemos acolher os ensinamentos da igreja, inclusive aqueles que não são propostos de modo infalível. Por quê? Porque de modo infalível são poucos os ensinamentos que são propostos pela igreja. A gente acha, porque nós temos, às vezes, essa influência, às vezes negativa, de pessoas ou de grupos que questionam, por exemplo, a autoridade do Concílio Vaticano II, por exemplo, sem entender realmente como a, a assistência do Espírito Santo se manifesta também dentro de um concílio que não é dogmático, como eles gostam de falar, mesmo que tenha constituições dogmáticas como a Lumen Gentium. Tá? Então, eh, dentro do mesmo concílio temos diferentes tipos de documentos. Temos uma constituição dogmática como a Lumen Gentium, o Dei Verbum, e temos alocuções do concílio. Não tem o mesmo grau. Então,
Essas coisas são importantíssimas, porque senão a gente acaba julgando de forma errada, porque por desconhecimento da teologia. Então, que é o que acontece com esses grupos, né? É o que acontece com isso. São muito bons, talvez, médicos, mas não são bons teólogos. Então, que coisa nos diz o documento Donum Veritatis, para tentar entender essas formas diferentes, diversas de intervenção magisterial? A primeira coisa que o documento fala é qual é a vontade divina sobre o depósito da fé. E é bem importante. Eu vou ler aqui diretamente o documento, a instrução. Deus, em sua bondade, dispôs que tudo o que havia revelado para a salvação dos homens permanecesse íntegro para sempre e fosse transmitido a todas as gerações. Então, isso é um fato, isso é de fé, tá? Hum? As coisas que Deus revelou para a salvação dos homens estão presentes em todos os tempos. De fato, não dá para citar aqui, o motivo para a existência da Santa Igreja é precisamente preservar esse conteúdo para que todos os homens de todos os tempos possam ter um contato com o Salvador e a sua obra e a sua doutrina. Então, todo permanece íntegro para sempre y fuese transmitido a todas as gerações, nos dice o documento. Ele concedeu a sua igreja, pelo dom do Espírito Santo, uma participação em sua própria infalibilidade. O povo de Deus, graças ao senso sobrenatural da fé, goza dessa prerrogativa sob a guia do magistério vivo da igreja, o qual, pela autoridade exercida em nome de Cristo, escutem bem, é o único intérprete autêntico da palavra de Deus escrita ou transmitida. Então, não é fulanito ou menganito quem interpreta se uma doutrina faz parte do depósito da fé, como se fosse um dogma, por exemplo, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, não posso eu decidir, eu acho que não é parte do. Eu não acredito. Não, 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 não. Peraí. Não é você que fala, isso não está na revelação. É o magistério autêntico, o único intérprete. Não existe outro para entender a palavra de Deus, tanto escrita, que é a Sagrada Escritura, quanto a transmitida, que é a tradição. Então, aqui já vocês veem as pessoas que acham que são eles os que interpretam, são eles os que falam. Esse documento é contrário à tradição da Igreja. O Concílio Vaticano II é contrário à tradição da Igreja. Você não tem autoridade nenhuma para julgar isso. Como também não tem autoridade nenhuma um protestante para falar que livro é revelado e que livro não é revelado na Escritura. Assim como Lutero usurpó o magisterio eclesiástico, tomando decisiones sobre qué libro dejar o tirar de la Sagrada Escritura, que es a palabra de Dios escrita, también hoy muchas personas hallan que ellos consiguen discernir qué doctrina, qué documento, qué concilio faz parte de la tradición de la iglesia o no faz parte. Entonces, cuidado, com a primeira coisa, o primeiro princípio católico, a gente tem que colocar aqui. Vamos fazer teologia séria, católica. Ótimo. Teologia católica é isso aqui. O único intérprete autêntico da palavra de Deus escrita ou transmitida é o magistério vivo da igreja. Ponto.
Bom, e qual é a missão do magistério? O documento nos diz claramente, a missão do magistério é afirmar, en coherencia con la naturaleza escatológica propia do evento de Jesus Cristo, o carácter definitivo da aliança instaurado por Deus em Cristo com seu povo. Proteger esse povo de desvios e erros. Então, o que faz o magistério eclesiástico? Bom, primeiro é a coerência, manter essa coerência. A segunda coisa, proteger o povo de desvios e erros. Então, o magistério, ele tem autoridade para fazer intervenções e corrigir algumas coisas. Garantirle a possibilidade objetiva de professar em todos os tempos e nas diversas situações a fé autêntica sem erro. Faz parte da missão do magistério. E daí se conclui que o significado e o valor do magistério eh, somente são compreensíveis em referência à verdade da doutrina cristã e à pregação da palavra verdadeira. Quer dizer, eh, a função magisterial não é algo extrínseco à verdade cristã. Quer dizer, não é que ele está por acima da verdade cristã, ele está a serviço da palavra de Deus, para preservar a palavra de Deus e transmiti-la. Então, mas é o magistério que faz isso. Então, o documento afirma assim: uma vez que o magistério, em seu serviço à palavra de Deus, é uma instituição positivamente querida por Cristo como elemento constitutivo da igreja. Não existe igreja sem magistério. Por quê? Porque Deus, Cristo quis isso. Hum? A vontade divina de nosso Salvador foi instaurar uma igreja onde tivesse magistério. Ponto. Bom, como funciona a assistência do Espírito Santo ao magistério? Já iremos chegar no ponto central, então peço um pouco de paciência, mas são conceitos elementais que é preciso ter para entender corretamente o documento, para poder cumprir plenamente o ofício que lhe foi confiado, ensinar o Evangelho e interpretar auténticamente a revelação, como já falamos. Jesus Cristo prometeu aos pastores da igreja a existência do Espírito Santo. Ele lhes concedeu de modo particular o carisma da infalibilidade nas matérias de fé e de costumes. Então, na fé e na moral. O exercício desse carisma tem várias modalidades. Cuando os obispos, en unión con la cabeza visible, agem colegialmente, como sucede en los concilios ecuménicos, proclamando una doctrina. Então, infabilidade, não está falando. Ou quando o Romano Pontífice, exercendo sua função de pastor e doutor supremo de todos os cristãos, proclama uma doutrina ex cátedra. A gente já sabe isso. Então, o magistério da igreja tem uma assistência positiva do Espírito Santo. O carisma da infalibilidade é um carisma negativo. O que quero dizer com isso, né? Ele não permite o erro ser introduzido nos documentos, tá? Então, mas ele não é aquele que dita as palavras que devem ser colocadas no documento. Vocês entendem a diferença? Quer dizer, eu posso escolher entre duas palavras e se eu estou sendo assistido, se eu fosse magistério da igreja com a promessa divina de Cristo, o Espírito Santo não irá permitir que eu use uma palavra errada que pode levar a ser interpretada erradamente no sentido de
contra a fé e a costumes. Mas ele não me diz qual é a melhor palavra que eu devo introduzir. Entende a diferença? Na Sagrada Escritura, pelo contrário, o carisma é totalmente diferente, porque mesmo que a Sagrada Escritura não tem eh, eco, elas são obra divina, são inspiradas no sentido que tudo quanto está lá, tudo foi querido por Deus. A palavra que está escrita lá é palavra de Deus, é inspirada por Deus, a palavra mesma, a escolha da palavra. Já no magistério pontifício, por exemplo, nós temos como limites, no sentido que não terá erro, nisso não terá erro, mas não é uma coisa positiva, tá? Necesariamente. Pode ser que Deus, por outro lado, ele, em algumas pessoas, como no caso dos papas santos, evidentemente queria obra de uma forma diferente, mas isso aí não é parte da assistência ao magistério, na infalibilidade. Infalibilidade, né? A infalibilidade é negativa, então não pode se equivocar. Então, quando o Papa proclama que Maria é imaculada, ele não pode estar errado, tá? Não pode estar errado nessa doutrina. É isso. Bom, que acontece com os pronunciamentos do magistério em, eh, em aquelas coisas que não são definitivos? Quer dizer, quando a igreja não pretende definir uma doutrina, não é uma coisa definitiva, como é o caso do nosso documento, tá? Ele não está definindo uma doutrina. Existe também assistência divina, nos diz o documento, concedida aos sucessores dos apóstolos, que ensinan en comunión con un sucesor de Pedro, y en particular a un romano pontífice, pastor de toda la iglesia, cuando, sin llegar a una definición infalible y sin se pronunciar de modo definitivo, no ejercicio del magisterio ordinario, propone un ensinamento que conduce a una mejor comprensión de la revelación en materia de fe y de costumes y ofrecen directivas morales derivadas de esa misma doctrina. ¿Qué dice? Existe sí una asistencia divina, mas que no es o carisma da infalibilidade, tá? É uma assistência divina. Deve-se levar em conta o caráter próprio de cada intervenção do magistério, continua o documento, e o grau de autoridade implicado, mas também o fato de que todas elas derivam da mesma fonte, Cristo, que deseja que seu povo caminhe na plenitude da verdade. Por esse motivo, as decisões magisteriais em matéria disciplinar, embora não garantidas pelo carisma da infalibilidade, não estão desprovistas de assistência divina e exigem a adesão dos fiéis. Então, quando o Papa faz uma intervenção disciplinar, manda que a gente faça a liturgia de um jeito, ou manda alguma coisa que a gente deve fazer. Ah, mas não é, não está atuando ex cátedra e não está sendo assistido pelo carisma da infalibilidade. Bom, isso não quer dizer que ele não tenha de fato uma assistência divina, ele tem. E a igreja reconhece essa assistência. Por isso que nós devemos obedecer essas disposições da igreja, porque o magistério existe precisamente para ser guia e luz, guia e luz. No para confundir a gente, ¿no? En sentido de eh, o dejar las cosas inducir ao erro. Bom, llegamos ao ponto principalísimo aqui eh, desse documento Donum Veritatis, que é importante. Bom, o que acontece com o nosso documento? A nota sobre Maria Corredentora, sobre o papel de Maria na redenção.
é magistero, não é magistero, pode ser desprezado. O documento Donum Veritatis nos diz o seguinte: o romano pontífice cumpre sua missão universal com a ajuda dos organismos da Curia Romana, e em particular do Dicastério para a Doutrina da Fé, no que diz respeito à doutrina sobre a fé e a moral. Estamos aqui em um ponto que é de fé, né? Sobre o que a gente deve acreditar. Daí decorre, continua o documento, que os documentos desse dicastério, da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovados expressamente pelo Papa, participam do magistério ordinário do sucessor de Pedro. Então, o nosso documento atual, a nota doutrinal, é magistério ordinário da Igreja. É magistério ordinário. E então, como magistério ordinário, ele exigirá dos fiéis uma adesão. Uma adesão. É importante esse ponto porque tem pessoas falando que, pelo fato de ser o cardenal Tucho Fernandes, infelizmente, conhecido por ser uma pessoa progressista, ser um, realmente é isso, não estou inventando aqui nada, ele é a doutrina dele na Argentina, estou falando, né, sobretudo, os livros que ele tem escrito são de caráter eróticos, alguns deles, então tem uma doutrina aí que realmente que não é católica, né? Mas não é o Tucho Fernandes, como é chamado, quem dá garantia ao documento que ele está escrevendo, é o Papa, com a sua firma, tá? Então, a gente católico não, porque eu gosto ou não gosto desse Papa. A gente é católico porque nós temos fé católica, graças a Deus, e acreditamos nessa assistência divina ao magistério eclesiástico. Então, sem deixar de lado que, de fato, a pessoa do cardeal que está a cargo do dicastério para a doutrina da fé é realmente uma pessoa que no passado tem manifestado doutrinas duvidosas ou erradas em alguns pontos, eh, esse documento está com a firma e aprovação do sumo pontífice. Portanto, é magistério eclesiástico, magistério ordinário da igreja, né? Isso aqui tem que ficar muito claro antes da gente ir para entender que coisa está falando a igreja. Então, primeira pergunta que a gente deve responder: que tipo de documento é? Magistério eclesiástico ordinário. Ordinário. Então, tem uma assistência do Espírito Santo, não é uma doutrina, a gente vai ver agora, que uma definição, nem muito menos. Então, não tem o carisma da infalibilidade, como a gente falou, mas tem uma assistência por ser magistério ordinário. Então, requer a nossa adesão, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro como católico, como católico. Até aqui, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que gustaría de manifestar en relación a ese primer punto sobre a, a doctrina católica en relación a documentos, os tipos de documentos, a adesão que é necessária dar? Se alguém tiver, basta colocar aí a mão ou mandar aqui no chat que eu responderei na medida das possibilidades, né? Bom, acho que está claro, então continuamos
Continuamos con la exposición. Segunda pregunta. Sendo entonces magistero eclesiástico ordinario, ¿cómo o asentimento que nos debemos dar a ese documento? Entonces, tendo ya comprendido que a nota doctrinal Mater Populi Fidelis participa do magisterio ordinario do sucesor de San Pedro, é necessário agora discernir qual é o grau de assentimento que debemos prestar às diversas formas de ensinamento da igreja. Bom, já falamos que nem todo documento magisterial possui o mesmo peso, o mesmo grau de autoridade, e o magistério da igreja, assistido pelo Espírito Santo, expressa-se de maneiras distintas conforme a matéria tratada e a intenção do ensinamento. Então, essa intenção do ensinamento é importantíssima. Qual é a intenção do documento? A instrução Donum Veritatis, novamente, dedica uma parte essencial à explicação desses graus de adesão. Como eu devo aderir? Allí se distingue claramente entre os pronunciamentos infalíveis da igreja, os definitivos, quando uma doutrina é definida, então não tem mais discussão, ou aqueles que não são definitivos, e as intervenções de caráter prudencial. Então, cada uma dessas intervenções da igreja, quando é um pronunciamento infalível, quando é definitivo, cuando no es definitivo o cuando es simplemente una intervención prudencial, él pede una adhesión diferente do teólogo y también dos fiéis. Entonces, veamos un poquito rápidamente eso, ¿no? Diante de un pronunciamiento infalible, a adhesión que nos debemos dar es fe teologal, ¿tá? Acreditar. Así, por ejemplo, las pronunciaciones sobre infalibilidad papal, por ejemplo, el Concilio Vaticano I, a gente debe dar un asentimiento de fe teologal. Y así con todas las intervenciones que son infalibles. Cuando, cuando ese ensinamento do magisterio ordinario propõe, então, uma doutrina como revelada por Deus, a gente deve dar esse assentimento infalível. Perdão, esse assentimento com fé teologal. Bom, então é isso aí, não? A primeira coisa, uma definição que a igreja nos diz, isso aqui é palavra de Deus revelada, a gente deve acreditar, com fé, não posso nem questionar. En segundo lugar, diante de un pronunciamiento definitivo da igreja, mesmo sem ser infalível. Qual é o assentimento nesse caso? Aceitação firme. Aceitação firme. Veja, não é fé teologal, como no outro caso. Porque se eu não dou um assentimento de fé teologal, estou fora da igreja. Entendeu? Cuando hay un pronunciamiento definitivo, entonces hay una aceitación firme. Cuando un magisterio propone de modo definitivo ciertas verdades relativas a fe y a moral o a costumes, que embora no sean de revelación divina, están estreita e íntimamente ligadas a revelación, estas deben ser aceitas y mantidas firmemente. ¿Cómo, de qué forma? Bueno, un texto, la nueva profesión de fe, especifica con esas palabras aquí. Firmiter etiam amplector et ritenio. Abrazo y retenio firmemente. Esa verdad y ese ensinamento. Yo abrazo y retenio firmemente. Bueno, ¿cuáles son ese tipo de ensinamentos? Por ejemplo, cuando a igreja ensina que somente os homens pueden ser ordenados sacerdotes, por ejemplo, o cuando ensina a ilicitude
moral do aborto. Então, não está pedindo uma aceitação de fé, como no caso das verdades reveladas directamente, né? Mas uma aceitação firme. Não é um respeito disciplinar, mas também é um ato de fé eclesial, a gente pode falar, né? Eclesial. Que é distinto da fé teologal que a gente dá no caso de um pronunciamento infalível. Bom, mas isso aqui não dá problema, geralmente, tá? Para os fiéis comuns. Eh, o problema está dado principalmente quando estamos perante um pronunciamento sem intenção definitiva. Então, a igreja não está querendo definir uma coisa, como é o caso, por exemplo, dessa, de ese documento que iremos a analizar. Entonces, cuando un magisterio, sin intención de establecer un acto definitivo, ensina una doctrina para favorecer una comprensión más profunda de la revelación, o para alertar sobre la conformidad de una doctrina con las verdades de la fe, o ainda para prevenir erros y concesiones incompatibles con esas verdades, exígese un asentimiento religioso de la voluntad y de la inteligencia. Un obsequio religioso, un assentimento religioso da vontade e da inteligência. Então, não se trata de um assentimento meramente exterior ou disciplinar, não? Ele nasce da obediência da fé, de acreditar que a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, eu, como filho da igreja, me someto à igreja, mesmo que ela não esteja definindo uma coisa. Então, é uma docilidade interior em relação à igreja, é a confiança em Cristo e no Espírito Santo que assiste à igreja, mesmo quando não fala com a nota da infalibilidade. Então, é isso. E é o que falta em muitos desses grupos, né, que eles são muito estudosos, né, eles sabem que podem criticar tudo, né? Eh, criticar mesmo o magistério eclesial, criticar a Santa Igreja, né? Quando na verdade são um bando de ignorantes, né? Eh, então, falta esse assentimento religioso, porque eles dizem, ah, não, mas não é um pronunciamento oficial, não é um pronunciamento infalível, não é definitivo, então acham que eles podem dissentir da igreja nesse sentido. Acontece com os documentos do Concílio Vaticano II, por exemplo, né? Que a maioria deles não tem nem lido, né, os documentos. Bom, eh, finalmente, temos em relação a assuntos discutíveis, aí, bom, o nosso assentimento é leal, né? Leal. Mas, para esse documento que a Igreja nos apresenta, que é o documento sobre a participação de Maria Santíssima na obra da redenção, o que nós devemos dar é um assentimento religioso da nossa vontade e da nossa inteligência. Quer dizer, eh, essa docilidade interior, né? E esse ato de fé, em que sentido? Em Cristo e no Espírito Santo que guia na igreja, né? Mesmo que inicialmente faça para nós cause en nós un atropelo, né? O fato de escutar que Nossa Senhora não é corredentora, sem saber se a igreja está ensinando isso, né? Porque a maioria das pessoas nem leu o documento, tá? Eles estão repetindo coisas aí. eh, bom.
Entonces, nos debemos nos someter a la iglesia en ese sentido. Muy bem. Em, Passamos então à terceira pergunta, e realmente não irei ter tempo de desenvolver a quarta, então, mas aí nas perguntas eu posso responder. O que de fato está ensinando o documento Mater Populi Fidelis? E se lembre, não quer dizer que se eu aceito esse documento, eu estou achando que o cardeal que escreveu é um santo, sabe? Que é um. Não sei se ele é santo ou não, na verdade, né? Mas a doutrina dele, em outras áreas, o que a gente conheceu no passado, certamente uma pessoa suspeita da sua teologia. Mas aqui não é a título pessoal que ele está escrevendo, mas com uma assistência do Espírito Santo. Ah, mas você é bobo por acreditar isso. Eu serei bobo, mas sou católico. Prefiro ser um bobo católico a ser um alumbrado fora da igreja. Entende? Mas é isso. Eh, eu acredito firmemente que a Santa Igreja está guiada pelo Espírito Santo e tem uma assistência positiva do Espírito Santo também quando não fala ex cátedra e que pode utilizar uma pessoa duvidosa como é esse cardeal para ajudar também nos desígnios de Deus, né? E no ensinamento magisterial. Então, eh, eu acredito finalmente nisso. Bom, chegamos então à parte mais delicada. O que está de fato ensinando o documento? Está negando que Nossa Senhora é corredentora? Já vimos que é magistério eclesiástico, então a gente deve considerar, deve levar em consideração. Mas a primeira coisa que nós devemos entender é que, sendo magistério eclesial, qual é a intenção desse documento? Por que que ele foi escrito? ¿Mm? Eh, Todos os documentos levan, dejan marcado a intención con la que son escritos, si es para definir una doctrina, si es para prevenir un eco, qué tipo de cosa. Bom, aquí en concreto, no, no, na nota doctrinal, Mater Populi Fidelis, encontramos que una nota precede ao texto, una nota escrita por o cardeal prefeito, o Tucho Fernandes, né? E ele diz o seguinte, que são elementos importantes a levar em consideração. O texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se a aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando o lugar de Maria em sua relação com os fiéis à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Então, vou compartilhar porque vou começar a ler bastante aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, para que eh, vocês possam acompanhar. Bom, estou aqui. Então, o texto pretende, então, iluminar, né? Nesse sentido, os fundamentos da devoção mariana, coisa que faz, realmente tem passagens que são bem interessantes, nesse sentido. Isto implica, continua na nota prévia, uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Isso aqui já nos dá uma ideia do que está se pretendendo, né? A igreja está dando um texto aqui, falando, bom, queremos entender, aprofundar melhor, né? Os fundamentos da devoção mariana, na maternidade de Maria, em relação a Cristo, coisa que faz, como falei, bem interessante, são realmente muito rico nesse sentido bíblico,
muito rico, eh, mas ao mesmo tempo também queremos ser ecumênicos. Então, ele vai levar em consideração o entendimento das verdades, os erros dos protestantes. Não que vai ensinar para a gente o erro protestante. Atenção, não é isso ecumênico. O ecumenismo não é que eu vou fazer de você um protestante. Mas, na apresentação da doutrina, ele vai considerar a posição dos erros, que são erros protestantes. ¿Para quê? Para tentar que eles entendam a verdade sobre María Santísima. Então, não se trata aqui de fazer um texto que seja protestante, como será acusado pelos ignorantes. Ah, están tentando fazer protestante todo mundo. Não é isso. Quando se fala ecuménico na Igreja Católica, é levar em consideração a doença, às vezes, das pessoas que, espiritual, estou falando, né? Que não conseguem ver uma doutrina para que eles tentem entender melhor a doutrina católica e consigam assim voltar para a plena comunhão com a Santa Igreja. Isso aí é o ecumenismo. Então, é importante levar em consideração isso, porque de fato é esse ponto um dos principais que leva a desaconselhar o uso de corredentora, como iremos ver, mas não está negando, vamos ver, não nega que Maria seja corredentora, a realidade de Maria corredentora. Va a falar só da terminologia, vamos ver, do título, né? Eh, bom, eh, inmediatamente o texto, após apresentar essa nota, ele coloca uma introdução já dentro do texto mesmo, que é muito importante porque aqui nós iremos entender que tipo de proposta a igreja está fazendo nesse magistério. Qual é o rigor teológico, o objeto teológico da reflexão? Eh, então, no número 3 da introdução, na nota doutrinal, ele diz: na interpretação destes títulos aplicados à Virgem Maria, o principal problema é como se compreende a associação de Maria na obra redentora de Cristo, ou seja, qual é o significado dessa singular cooperação de Maria no plano da salvação. Então, o que nós queremos é entender isso, essa associação particular única de Maria Santíssima ao plano da salvação. E vejam só, o presente documento, sem querer esgotar a reflexão. Então, veja, não está proibindo, não está definindo uma coisa. Está falando assim, não é a minha intenção. A igreja não tem a intenção de que acabou aqui a reflexão. Não, não é isso. Está sendo explícito. Nem ser exaustivo. A doutrina sobre como devemos entender a asociação de Maria na obra da Redentora de Cristo, não está contida nesse documento. Não está, ele não pretende ser um documento exaustivo e não pretende esgotar toda a reflexão. Então é importante isso. Por quê? Porque lá na frente, a gente não sabe se na frente, talvez a igreja eh, faça uma definição dogmática, a gente não sabe sobre Maria Corredentora, mas não está falando agora a igreja com esse documento que você não pode, que deve parar a reflexão e que deve, se vai falar de tema, tem que ser desse documento, porque aqui está toda a reflexão sobre esse tema. Está falando o contrário. Não quero esgotar a reflexão, não pretendo ser exaustivo. Busca preservar o equilibrio necesario que dentro de los misterios cristianos debe ser establecido entre a única mediación de Cristo y a cooperación de María en la obra de salvación,
y pretende mostrar también cómo ésta se expresa en diversos títulos marianos. Aquí nós temos a intenção do documento. Vocês veem, não está falando então que vai fazer uma declaração ou uma definição, eh, uma, uma intervenção definitiva. Não é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver. Eh, E realmente é muito rico na reflexão teológica que faz sobre Maria Santíssima, na sua maternidade e a sua mediação como mãe. É rico. Não está falando, ah, mas aqui está tudo o que você deve. Não é um tratado completo de Mariologia. E não está querendo ser um tratado completo de Mariologia. Quer dizer que lá na frente poderá ser completado. Por exemplo, aqui não se fala nada sobre a participação de Maria na ordem eh, da união hipostática relativa. Que coisa é isso, né? No sentido que, no mesmo decreto, foi ensinado pelo Papa Pio XI, no mesmo decreto da predestinação de Cristo, Deus, nesse decreto da encarnação de Cristo, já coloca ao mesmo tempo a predestinação de Maria, juntos. E sempre juntos, Cristo e Maria, Maria e Cristo. A carne humana oferecida por o Verbo, a carne que sofreu, o sangue que foi derramado, é o sangue propriamente de Maria. Foi Maria que comunicou esse sangue. Totalmente ela. Então, e muito mais. Existe uma participação, porque a maternidade, que aqui nesse documento se desenvolve muito bem, mas não toca nessa parte de como Maria, além de ter uma participação na redenção, como todos os santos e todas as outras pessoas que somos nós, que recebemos a graça de Cristo. Maria também recebeu essa graça, a graça de Cristo, o documento deixa bem claro isso. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma participação também íntima na obra mesma da redenção. Para falar em teologia, a gente fala in actu primo, actu segundo. Na, na obra da redenção, no momento em que Cristo ganha essa graça para a gente, Maria está presente, Maria está participando ativamente, e temos intervenções de João Paulo II que fala sobre isso. E depois temos o acto segundo, que é quando você consegue, por meio das orações, por meio da penitência, alguma graça para outra pessoa, né? Então, Maria teve uma participação nas duas formas. Por quê? Porque todo em ela tem a ver com ser mãe do Verbo encarnado. Então, ela está em uma ordem chamada de hipostática, que é aquela da união do Verbo com a natureza humana de Cristo relativa, porque não está a união do Verbo diretamente unida a María, mas ela participa, ¿no?, relativamente de esa unión. Y eso, por eso que a gente dá un título único a María, perdón, un culto a iglesia, da un culto único que no da a santo, a otro santo, que es un culto de hiperdulía. A gente não adora a Maria, porque ela não tem pessoa divina, não é uma pessoa divina como é Cristo, ela é pessoa humana, mas a sua santidade, em palavras de Santo Tomás de Aquino, quando fala no credo comentado, perdão, no Ave Maria comentado, e diz assim, é coisa admirável, diz Santo Tomás, que a graça de um santo possa ajudar à salvação de muitos, mas é muito mais admirável se a graça de alguém
é tão grande que serve para a salvação da humanidade toda, do mundo todo. E isso é verdade de Cristo nosso Senhor e de sua Santíssima Mãe, o angélico doutor. Então, a participação dela é diferente. Mas aqui não se está falando, você não pode falar isso que eu estou falando aqui. Não estou falando isso. Estou falando assim. Bom, tem que entender corretamente. Você não pode ofuscar o Redentor, querendo ser tão mariano que ofusque o Redentor. Certeza. Santa Mãe Igreja. Nós entendemos, e sobretudo com esse documento agora, que o principal, o sol de justiça é Cristo, nosso Senhor, da qual deriva todas as graças e toda a salvação que Maria recebeu também, eh, e que a graça de Maria é a graça de Cristo. Então, mas esse documento está falando isso por quê? Porque, se lembre, está querendo ser ecumênico também, então está escutando que os coitados dos protestantes, que están hallando errado, están hallando que María faz superfluo a intervención de Cristo, a mediación de Cristo. Entonces se entienden, ¿no? Eso aquí está claramente expreso na intención no número 3 do documento. Não tem motivo para ficar revoltado contra a igreja, como outras pessoas. Eu reconheço que inicialmente, quando eu li, eu não gostei muito, né? Para ser sincero, eh, mas a gente temos que fazer esse ato de fé na igreja e entender corretamente que é isso que estou falando aqui. No número 22 inclusive, que talvez seja o que mais barulho faz na gente, se diz assim, e vou ler diretamente o texto. Llevando en consideración la necesidad de explicar o papel subordinado de María a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Veja, não está falando a igreja que Maria não é corredentora, o que você entende por corredentora, que ela tem uma participação ativa na obra da salvação. O documento afirma isso muitas vezes. De fato, Pío XII, por exemplo, que também chamou corredentora a Nossa Senhora, ele tinha uma expressão que ele gostava mais, que era alma socia Christi, alma associada a Cristo, né? No sentido de corredentora, como a gente utiliza essa terminologia. Tá? Tu está falando sobre a palavra corredentora. Por quê? Porque realmente é problemática essa palavra, não tanto nas nossas línguas, mas, por exemplo, no inglês é problemática. A palavra corredentora, o prefixo co, se presta a dificuldades em inglês, por exemplo. Dá a entender que sean a mesma coisa, e não é a mesma coisa. A gente entende isso como católico. Mas um protestante americano ou inglês não está entendendo isso. Então a igreja misericordiosamente está dando os elementos para que eles entendam. De isso se trata o documento. Então, é sempre inoportuno o título para definir a cooperação de Maria. Tá? Como ela cooperou na salvação dos homens. Não tem outros títulos que expressam a mesma realidade que você e eu entendemos quando usamos o título de corredentora. Nós não queremos ofuscar a Cristo, nós entendemos perfeitamente, mas é inoportuno fazê-lo, nos diz a igreja. Então, é preciso, ¿no? Y tal vez na frente encontraremos otra terminología o una forma de explicar mejor, en fin. Y veja que ele no está falando, está errado y prohibido. No está prohibiendo. Está falando, es siempre inoportuno. É inoportuno. ¿No? Então, não é que você vai deixar de ser católico se você tem uma oração e fala Nossa Senhora Corredentora. Não deixa de ser católico.
Mas está dizendo que é inoportuno por causa da que tem pessoas que entendem errado com essa terminologia. É isso que a igreja nos está dizendo. Não está negando a doutrina, entende? Esse é o ponto. Eh, Este título coge un risco de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y desequilibrio en armonía das verdades da fé cristã. Pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. É bem interessante que a igreja coloca, reafirma a unicidade da salvação por meio de Cristo, quer dizer que o único salvador da humanidade é Cristo. Por quê? Porque nós temos também em outras áreas pessoas que são talvez como da linha do cardenal, do cardeal, eh, do prefeito, né? Que tem algumas ideias aí, eh, talvez bem esquisitas em outros âmbitos, ou um cardeal que recentemente falou que é todo o mesmo, que não tem uma, uma religião que tenha a verdade. Ah, bom, a igreja está falando aqui, não. Não é Maomé, não é Mohammed, o profeta, que salva, no es Buda que salva, no es Confucio que salva, es Jesucristo, o único Salvador da humanidade, punto. Y María Santísima, ¿no? Eh, que era tiene un papel único, irrepetible, como dice San Pablo II, na redenção dos homens. Então, eh, muito bem. Para que vocês vejam, e já para acabar, tá? Hum, eh, é interessante que vocês vejam o testemunho de um protestante, Scott Hahn. Ele é católico agora, né? Vocês conhecem. Eu tive a graça de conhecer ele personalmente, é um nome excepcional, né? Um teólogo também muito, eh, excepcional. Bom, ele era protestante, né? Y es interesante testimonio de él en relación a la palabra cogedentora, antes de ser católico, para que entendamos que realmente la iglesia está haciendo un acto de misericordia con los protestantes, ¿no? O con los católicos que tienen dejado, ¿no? Que no entienden de forma ortodoxa como una mediación subordinada, ¿no? De María a Cristo. Eh, Él dice así, Scott Hahn, él escribe lo siguiente. Con frecuencia, a Divina Providencia suscita historias irónicas sobre los vaivéns pelos quais pasan los católicos convertidos en su peregrinaje de regreso ao lar da igreja. No meu caso, como ex-ministro protestante, ele era pastor, né, protestante, e com profundas convicções anticatólicas, foi a minha cruzada, a maneira de Saul, contra Maria, que foi maravillosamente transformada pela graça de Deus, convertendo-se em um profundo amor filial pela Mãe de Deus, nos diz ele. Mas vejam só como ele escreve aqui. Mas, se eu tivesse tido um encontro com um movimento como Vox Populi Mariae Mediatrici, eh, que é a voz do povo por Maria Mediadora, um movimento que pediu ao Papa São Paulo II a proclamação do dogma da corredentora. Se eu tivesse tido um encontro com um movimento assim, antes da minha entrada da igreja, na Páscoa de 1976, eu teria ficado apavorado, pois as minhas piores suspeitas teriam sido confirmadas. Veja só como fala. Eu quase poderia ouvir-me dizendo: o que querem dizer com Maria, o que querem dizer com Maria como corredentora, mediadora de todas as graças e abogada do povo de Deus? En fin, una prueba de que los católicos sustituyen las prerrogativas de Cristo pelas de María. Por muchos años consideré a doctrina mariana como un síntoma de una infección mortal que afectaba a los católicos. No entanto, con el tiempo comprendí que la mejor manera de disipar la confusión
não é combatendo a igreja, mas alinhar-se com ela, proclamar o que o Papa proclama e depois explicá-lo é exatamente o que faz o verdadeiro teólogo. Hoje vejo que Maria não rouba a glória ao filho, mas mais do que a lua rouba a glória ao sol. E ele acaba afirmando, né, que Maria é a obra-prima da redenção. Hoje adiro à doutrina mariana porque vejo em Maria a obra perfeita de Cristo e a revelação mais plena de sua glória. Mas você vê, ele sendo protestante, tinha dificuldades esse título de corredentor. Então, não é uma mentira, né, que a igreja está colocando lá, magistério da igreja. Então, é um ato de misericórdia, realmente. Está falando, bom, esse título dá alguns problemas. Então, a gente precisa entender, é inoportuno utilizar no da igreja. Então, talvez lá na frente eh, a gente tenha outros documentos, outras intervenções que deixem mais claro esse ponto. Pode ser. Mas é importante entender que a igreja não está falando que Maria não teve participação na redenção. Pelo contrário, está falando sim, só que está falando que a terminologia corredentora, nos protestantes principalmente, e também em alguns católicos, produz perplexidade porque se entende como se ela fosse um segundo sol de justiça, então que não fosse Cristo, mas e a gente que é católico e que entende e que ama Maria, diz, mas como é possível entender dessa forma? Bom, aqui temos o exemplo de Scott Hahn, um grande teólogo, que sendo protestante tinha essa dificuldade. Então, vocês veem, acontece. Então, é um ato de misericórdia que a igreja está fazendo, né? E afirmando a nossa, eh, a nossa convicção católica. Bom, vamos deixar aqui, vou abrir pelo menos 5 ou 10 minutinhos para perguntas. Eh,